Alguns jogos já nascem grandes, outros se tornam gigantes quase por acidente. Eles aparecem quase do nada, sem grandes campanhas e sem promessas absurdas, e de repente dominam a comunidade inteira da internet. Vídeos no YouTube, teorias no Reddit, fanarts, animações e milhares de crianças e adultos discutindo sobre a história. Por um momento, parece que aquele jogo encontrou a fórmula perfeita, mas existe um problema perigoso quando algo explode em popularidade tão rapidamente. A pressão para continuar a história, continuar vendendo e continuar mantendo todo aquele hype vivo. E muitas vezes, exatamente nesse ponto que tudo começa a dar errado. E esse é o caso de Poppy Playtime. Quando o primeiro capítulo foi lançado em 2021, ele parecia algo pequeno, apenas um jogo de terror curto e ambientado em uma fábrica abandonada de brinquedos. O jogo tinha tudo o que era necessário: atmosfera, mistério e uma sensação constante que algo estava observando você nos corredores daquela fábrica. E então, apareceu ele, o personagem que virou o rosto da franquia, Oogie Woogie, um brinquedo gigante, azul e aparentemente inofensivo, mas que escondia algo profundamente perturbador. A internet inteira explodiu, gameplays começaram a surgir, teorias e todo aquele enredo envolvendo o jogo. Parecia que Poppy Playtime estava começando algo de proporção inimaginável, e por um tempo, realmente estava. Os 3 primeiros capítulos construíam um mundo estranho, criativo e cheio de ideias interessantes. Todo lançamento expandia aquela fábrica, apresentava novos monstros e aprofundava todo o mistério. Mas então algo mudou. O 4º capítulo começou a mostrar sinais de desgaste, problemas de ritmo, decisões estranhas de design e uma sensação crescente de que o jogo estava se afastando do terror e se tornando algo totalmente oposto. E quando foi lançado o 5º jogo, a reação da comunidade foi quase imediata. Muitos fãs disseram a mesma coisa: Poppy Playtime tinha perdido a sua alma. O terror acabou virando um espetáculo. Os personagens acabaram virando caricaturas e a história começou a parecer mais confusa do que misteriosa. Hoje, muitos jogadores olham para trás e percebem algo curioso. A mesma série que começou como um dos jogos de terror mais promissores da internet, agora divide opiniões, gera críticas pesadas e enfrenta um público muito mais cético. Mas para entender como o Poppy Playtime chegou a esse ponto, precisamos voltar para o início da história, em uma época onde adentrar aquela fábrica ainda parecia uma ideia realmente assustadora. Quando o primeiro capítulo de Poppy Playtime foi lançado, ninguém esperava que ele fosse se tornar um fenômeno. Ele era curto, relativamente simples e podia ser terminado em menos de 1 hora. Mas às vezes, simplicidade é exatamente o que faz algo funcionar. O jogo começava com uma premissa extremamente eficaz. Você era um ex-funcionário da Playtime, uma empresa de brinquedos famosa que havia sido abandonada anos antes, depois que todos os funcionários desapareceram misteriosamente. A única coisa que restava era uma fita VHS enviada para você, o convidando a voltar para a fábrica. E quando o jogador entrava naquele lugar, a atmosfera fazia todo o trabalho. Corredores enormes, brinquedos infantis espalhados e cartazes coloridos em paredes que já estavam descascando. Era como visitar um parque de diversões abandonado, algo que deveria ser alegre, mas agora parece profundamente errado. Outro grande acerto do jogo foi a mecânica do Grab Pack, aquela mochila com 2 braços extensíveis que permitiam puxar objetos, conduzir energia elétrica e resolver puzzles. Isso dava ao jogo algo que muitos jogos de terror não têm: interatividade constante. Você não estava apenas andando e esperando um susto, você precisava explorar e descobrir como fazer para avançar no jogo. E então, vinha o momento mais memorável do capítulo, a sala onde estava o Oogie Woogie. Ele ficava ali, parado, olhando para você, sorrindo de forma extremamente exagerada. Porém, nada acontecia. O jogo plantava uma dúvida na cabeça do jogador: será que esse bicho vai se mexer em algum momento? E quando ele finalmente desaparecia da sala, o silêncio da fábrica ficava ainda mais pesado. A perseguição final pelos dutos da fábrica foi curta, mas extremamente eficaz. Era claustrofóbico, rápido e cheio de tensão. Quando o jogador finalmente escapava, ficava claro que algo muito mais sombrio estava acontecendo naquela fábrica. O primeiro capítulo terminou deixando mais perguntas do que respostas, e foi exatamente isso que fez as pessoas ficarem tão interessadas. Depois do sucesso enorme do primeiro jogo, o capítulo 2 chegou com expectativas muito maiores, e a primeira coisa que os jogadores perceberam foi que o jogo ficou muito mais ambicioso. Agora a fábrica parecia muito maior. O jogador passava a explorar áreas completamente novas, principalmente a Game Station, um setor de jogos infantis gigantes que agora pareciam armadilhas. E foi aqui que surgiu uma das personagens mais marcantes da franquia, Mommy Longlegs. Diferente do Oogie Woogie, que funcionava mais como uma criatura silenciosa e imprevisível, a Mommy Longlegs tinha uma personalidade extremamente manipuladora. Ela falava com o jogador a todo tempo, provocava, ameaçava e observava cada movimento feito. Isso transformava o capítulo em algo completamente diferente. Agora, você não estava apenas explorando uma fábrica abandonada, você estava participando de jogos macabros organizados por um brinquedo psicótico.
Cada desafio dentro da Game Station tinha uma atmosfera própria. Alguns eram puzzles inteligentes, outros verdadeiras armadilhas disfarçadas de brincadeira infantil. E todo esse contraste entre cores vibrantes e situações perturbadoras funcionava muito bem. Mas ao mesmo tempo, algumas críticas começaram a aparecer. Alguns jogadores sentiram que o jogo estava se afastando um pouco do terror silencioso do primeiro capítulo. O ambiente estava mais barulhento, os personagens mais exagerados, mas mesmo assim, a história continuava ficando cada vez mais interessante. A Playtime não parecia apenas uma fábrica abandonada. Ela parecia ter sido um laboratório de experimentos grotescos, e a cada nova fita encontrada pelo jogador acabava transformando tudo aquilo em algo mais perturbador. Por isso, para muitos fãs, o capítulo 2 representa o momento em que Pop Playtime estava no auge da criatividade. Quando o capítulo 3 chegou, a promessa era clara. Esse seria o capítulo mais sombrio da franquia, e em muitos aspectos, ele realmente foi. A nova área explorada era Playcare, uma espécie de orfanato dentro da fábrica, um lugar onde as crianças supostamente eram cuidadas, mas onde também ocorreram experimentos extremamente perturbadores. Os ambientes desse capítulo eram muito mais escuros, a fábrica já não parecia apenas abandonada, era possível ver diversas salas destruídas, corredores quebrados e sinais claros de que algo violento aconteceu. O novo antagonista também ajudou muito a construir essa atmosfera, o misterioso Catnap. Diferente dos monstros anteriores, Catnap não era apenas uma criatura que perseguia o jogador, ele era quase uma presença constante. Em vários momentos do jogo, o jogador tinha a sensação de que ele estava por perto, mesmo sem vê-lo. Outro elemento muito marcante do capítulo foi o gás vermelho que causava alucinações. Esse detalhe trouxe uma camada psicológica muito interessante para o jogo. Agora, o terror não vinha apenas de monstros físicos. O jogador começava a questionar se aquilo que estava vendo era real. Esse capítulo aprofundou muito mais a história da empresa e revelou mais detalhes sobre os experimentos feitos com brinquedos e crianças. Para muitos fãs, esse foi o capítulo mais pesado da franquia e parecia que a série estava caminhando para algo cada vez mais sombrio. Mas foi exatamente depois desse ponto que muitos jogadores começaram a sentir que algo estava errado, porque o capítulo seguinte mudaria completamente a direção da série. Depois do impacto do terceiro capítulo, muitos jogadores estavam esperando algo ainda maior. O capítulo 3 tinha mostrado que a série ainda era capaz de criar ambientes perturbadores, aprofundar o mistério da Playtime CEO e entregar momentos realmente tensos. Mas, quando o capítulo 4 chegou, a recepção começou a ficar muito mais dividida. Não foi um desastre completo, mas foi o primeiro momento em que muitos fãs começaram a sentir que algo na franquia estava mudando para pior. Uma das primeiras críticas apareceu logo no ritmo do jogo. Enquanto os capítulos anteriores equilibravam bem exploração, puzzle e momentos de tensão, o quarto capítulo parecia bem mais arrastado em alguns momentos e apressado em outros. Algumas áreas eram interessantes visualmente, mas pareciam vazias. Outras tinham puzzle que pareciam mais repetitivos do que criativos. O Gravity Pack ainda estava lá, claro, mas muitos desafios pareciam variações de coisas que os jogadores já tinham feito antes. Outro problema que começou a incomodar parte da comunidade foi o tom da história. Nos primeiros jogos, o terror vinha muito do desconhecido, da sensação de que você estava descobrindo algo horrível sobre aquela fábrica. Mas no capítulo 4, muitos jogadores sentiram que o jogo estava explicando demais, enquanto ao mesmo tempo criava novas perguntas que pareciam confusas. Era como se a história estivesse ficando mais complicada, mas não necessariamente mais interessante. Os monstros introduzidos também dividiram opiniões. Alguns designs ainda eram criativos, mas para muitos fãs eles pareciam menos ameaçadores e mais próximos de personagens exagerados, quase caricaturas. Isso afetou diretamente o terror, porque quando o jogador não sente medo de uma criatura, a tensão desaparece. Ainda assim, o capítulo 4 não destruiu completamente a reputação da série, ele apenas deixou um sentimento estranho no ar, como se Pop Playtime estivesse começando a perder o equilíbrio que tinha lá nos primeiros capítulos, e infelizmente, o que veio depois pioraria muito essa sensação. Quando o capítulo 5 foi anunciado, muitos fãs ainda tinham esperança, mesmo com as críticas ao capítulo anterior. Muita gente acreditava que a equipe poderia corrigir os problemas e trazer a série de volta ao nível que ela tinha no começo. Mas quando o jogo finalmente chegou, a reação foi muito mais negativa do que qualquer um esperava. Para muitos jogadores, o capítulo 5 parecia o ponto em que a série realmente perdeu a identidade. Uma das principais críticas foi o foco excessivo em espetáculo. O jogo parecia querer ser maior, mais barulhento e mais intenso, mas acabava perdendo aquilo que fazia os primeiros capítulos funcionarem: a sensação de isolamento, o silêncio
a tensão crescente. Em vez disso, o capítulo 5 muitas vezes parecia um parque de atrações, de terror, cheio de eventos acontecendo o tempo todo, mas com poucos momentos realmente assustadores. Os puzzles também receberam muitas críticas. Alguns eram confusos demais, enquanto outros pareciam simplificados demais. Esse desequilíbrio fez com que muitos jogadores sentissem que o jogo estava mal estruturado, mas talvez o maior problema tenha sido a história. O mistério da Playtime Company, que antes era intrigante, começou a parecer excessivamente complicado. Novos elementos eram introduzidos, sem muito desenvolvimento, enquanto perguntas antigas continuavam sem respostas claras. Para a parte da comunidade, parecia que a narrativa estava sendo improvisada, em vez de seguir um plano bem pensado. Outro ponto muito criticado foi o design de alguns monstros. Enquanto personagens como Huggy Wuggy, Mommy Long Legs e Catnap tinham presença marcante, alguns dos novos antagonistas não conseguiram causar o mesmo impacto. Eles apareciam, faziam barulho e desapareciam rapidamente, sem deixar aquela sensação duradoura de ameaça. Isso fez com que muitos fãs começassem a dizer algo que parecia impossível há alguns anos antes. Pop Playtime estava ficando genérico. O que antes era um dos jogos de terror mais comentados da internet, agora estava começando a perder parte de sua magia. Mesmo com as críticas ao capítulo 5, a história de Pop Playtime ainda não terminou. O capítulo 6 já está sendo esperado por muitos fãs, e ele pode acabar sendo um momento decisivo para o futuro da franquia, porque, neste ponto, a série parece estar em uma posição muito delicada. Por um lado, ainda existe um público enorme interessado no universo da Playtime Company. As teorias continuam surgindo, os personagens ainda são extremamente populares, e a curiosidade sobre o que realmente aconteceu dentro daquela fábrica ainda não desapareceu. Mas por outro lado, a confiança de muitos jogadores foi abalada. Depois de um quarto capítulo irregular e um quinto capítulo muito criticado, parte da comunidade agora olha para o próximo jogo com muito mais cautela. O capítulo 6 pode seguir dois caminhos completamente diferentes. Ele pode ser uma redenção, um retorno ao terror atmosférico dos primeiros jogos, ambientes silenciosos e monstros realmente assustadores, e respostas satisfatórias para os mistérios da história. Ou ele pode aprofundar ainda mais os problemas que começaram a aparecer nos capítulos mais recentes. Se isso acontecer, existe o risco de que a franquia acabe, perdendo definitivamente o impacto que teve no início, porque no mundo dos jogos de terror, o público é muito rápido para seguir em frente.